Olá, meu amigo e minha amiga, feliz sábado. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando sua vida, de sua família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram a noite bem? Sob os cuidados de Deus? Se não, passou alguma dificuldade, mas Deus é presente para resolver. Nessa manhã de sábado aqui, estamos juntos para o nosso encontro com o Senhor, ouvindo a voz de Deus. E neste momento nós vamos bater um papo, né? Nosso diálogo aí, bater um papo sobre a palavra de Deus. Mas antes, não esqueça de ir lá no meu canal, no YouTube, José Carlos Bonfimelo. Eu sou evangelista, missionário de Deus, também terapeuta holístico que leva a palavra da saúde e orientações. Então vá lá no meu canal, curta, compartilhe, comente, né? E para que esse canal cresça e a palavra de Deus chegue a todas as pessoas nessa terra. Pode comentar, pode dar like, pode dar dislike. Aqui, esse canal é um canal de liberdade de expressão. Você pode abrir os seus peitos e falar o que você sente, o que está na sua cabeça. Não tenha medo, não. Pode falar com amor, com carinho, com mansidão. Pode falar bravo, não tem problema não. Graças a Deus, Deus tem me preparado para essas coisas, para ouvir bons comentários, maus comentários, críticas. Fica tranquilo. Eu quero que você participe, comente aí, fale o que você pensa, o que você sente. Tá bom? E hoje nós vamos falar realmente a respeito do sábado, né? É um assunto controverso, que a maioria do mundo religioso não aceita esse dia, esse mandamento, né? Aceita outro. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, a Bíblia, incontestável em qualquer época e cultura, a palavra de Deus é a verdade, né? O que a palavra de Deus diz é ponto final, prego batido, ponta virada, fim de conversa. Pode se discutir, pode analisar, mas a palavra de Deus é verdade. Então, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 2, do verso de 1 a 3, né? Nós vamos ler, mas antes disso vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, continue abençoando e nesse momento abençoando com a benção da iluminação para ao ouvir a Tua palavra, ela entre em nossa mente e possamos entender e esse entendimento traga o desejo de obedecer em nome de Jesus. Amém. Bom, assim está escrito: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, aqui nesse relato, nós aprendemos que Deus fez o mundo em 6 dias. A semana tem 7 dias, começando do primeiro dia, conhecido hoje por domingo, até o último dia, que é o 7º. Então, criando a terra, trabalhando aí nesse projeto, Deus levou 6 dias de trabalhando. E o 7º dia, ele parou, tinha terminado, ele parou esse dia, né? Descansou. Claro que Deus nos cansa, a própria Bíblia diz que Deus não cansa, nem se fadiga. E ali junto com Deus estava na criação os anjos, que também não se cansam, que não tem pecado, o cansaço é o resultado do pecado agora. Estava Adão e Eva, que tinha acabado de ser criado, não tinha feito nada também, estava cansado. Então a palavra descansar aqui, no original da Bíblia, que foi escrita em 3 idiomas,
hebraico, aramaico e grego. Então, no hebraico, descansar vem da raiz cessar, parar. E quando você está num trabalho, numa atividade, nem sempre você para porque cansou. Às vezes você está numa atividade, num trabalho, você para dar uma olhada para ver se a coisa está saindo do jeito imaginado do projeto que foi estabelecido, que você está desenvolvendo. Se você dá uma parada para olhar se tem alguma coisa que está perfeita ou não. Foi isso que Deus fez. Quando terminou, ele parou para contemplar a obra em todos os seus detalhes e minúcias. E depois de contemplar toda a obra que tinha feito, Deus ficou muito satisfeito, alegre, porque tudo tinha saído de acordo à vontade dele, seu projeto. E ele disse, no verso 31 do capítulo 1, do mesmo jeito, assim, e viu Deus quanto tinha feito, e esse que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Então Deus ficou alegre, satisfeito, que tudo tinha saído de acordo com o projeto que ele tinha feito. E aí, ele separou esse dia, o sétimo ele separou para que ficasse como o dia que o ser humano parasse para relembrar, para encontrar com Deus e estar relembrando a criação. E eu e você, meu amigo, faz parte da criação, Deus criou, comemorar esse dia e se alegrar. Então Deus separou esse dia para isso. Quando a Bíblia fala santificou, no original significa separou. Então separou os 7 dias da semana, o sétimo dia foi separado para descansar, ou seja, para você parar as suas atividades seculares dos 6 dias, para contemplar a obra de Deus, estar em comunhão com Ele e receber a bênção que Deus colocou nesse dia. Que bênção? A bênção do descanso. Importante quando você fala de bênção, você pede uma bênção, você tem que especificar que bênção você quer. Porque eu e você já somos abençoados sem pedir. O alimento que você tem, a roupa que você veste, a casa que você mora, o trabalho, as amizades, sua família, são bênçãos de Deus. Independente de quem é você, se você é religioso, não é, se você acredita em Deus ou é ateu, você é abençoado por Deus. Isso são bênçãos. O dinheiro que entra no seu bolso é bênção. Então, quando você, Senhor, me abençoe, você tem que dizer qual é a bênção que você quer. Senhor, eu quero ser abençoado com tal coisa. Então, a bênção que foi colocada no sétimo dia, a bênção do descanso. Então, quando você para no sábado para adorar a Deus, como uma gratidão, você está sendo abençoado com a bênção do descanso físico, mental, emocional e espiritual. Então, fisicamente, você vai ser renovado para continuar o trabalho no primeiro dia da semana e diante. Está renovado mentalmente, sua mente é renovada, emocionalmente e espiritualmente, você vai estar com um maior entendimento de Deus, da sua palavra, porque Deus faz isso durante esse dia de comunhão. Então, o sétimo dia foi separado por Deus antes de existir as nações. O único ser humano que existia na Terra era Adão e Eva, mais ninguém. Mais ninguém. Então, o sábado foi deixado para descansar para o ser humano. Mas a Bíblia, ela mesmo se explica, ela mesma. Não devemos, Deus não chamou ninguém para explicar a Bíblia. A Bíblia se explica. Deus chamou o homem para estudar a Bíblia, ouvir a sua palavra, entender as explicações que a própria Bíblia dá. Por exemplo, a Bíblia falou aqui, Deus separou o sétimo dia. Mas qual é o sétimo dia? Aqui nesse versículo você não sabe que é o sétimo dia. Então a Bíblia explica agora, no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, nós estávamos lendo no primeiro livro da Bíblia, que está no Primeiro Testamento, ou Velho Testamento, como as pessoas chamam. Então, no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 8, aí vai dar um título a esse
sétimo dia, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificar, ou seja, separar. Lembre que a palavra santificar significa separar. Então, Deus lembre do sétimo dia para separar dos 6. Né? E ele diz: 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha, coisa interessante. O sábado não é meu, não foi dado a mim. O sábado é de Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, ou seja, o seu trabalhador, se você tem, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele dá. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou. O Senhor abençoou com o quê? Com a bênção do descanso. Não esqueça isso. As bênçãos têm que ser especificadas. Abençoou o seu dia de sábado e o santificou. Então, no sábado Deus fez 3 coisas. Porque no projeto de Deus, queridos, as coisas giram em torno de 3, num tripé. Porque Deus é um só, mas é formado por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, cada qual com suas funções. Então, no projeto dele, tudo gira em torno de 3. Então, no sábado, Deus fez 3 coisas: descansou, abençoou e santificou. Ou seja, parou para contemplar, santificou, separou o dia e abençoou com a bênção de descanso para descansar. Que maravilha, que Deus que pensa em nós, né? Deus pensa em tudo, porque Deus está preocupado conosco, com a nossa felicidade. E a ciência hoje comprova que o homem precisa de um dia de descanso, senão ele adoece fisicamente, vai ficar ansioso, depressivo e, se não cuidar, morre. Então, o homem precisa do descanso, e Deus já deixou um dia para ele descansar, e o descanso é um dos remédios de Deus. É tão importante que esse remédio, Deus deixou 2 períodos para você tomar. À noite, quando você dorme, está descansando, e o sábado, quando você para tudo, você volta para Deus e vem em comunhão com Ele, você está descansando. Também está tomando esse remédio para que você tenha saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, o sábado foi deixado na criação do mundo, no início, antes do pecado, antes de haver as nações. Só havia 2 seres humanos, que era, vamos dizer assim, a maquete para dali sair as outras nações. E lá em Provérbio diz, Provérbio 12, 14, diz que guardar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem, ou seja, os mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos, a única parte da Bíblia escrita por Deus. As outras, o restante da Bíblia, Deus inspirou e os homens escreveram, mas os 10 mandamentos Deus escreveu com o seu próprio dedo tirado. Escreveu em tábua de pedra, pedra tirada do trono de Deus. Lá Ezequiel fala que o trono de Deus está numa base de uma pedra. E essa pedra ainda tem cor, é uma esmeralda, cor de azul. Note isso aí, que no futuro nós vamos ter mais um vídeo sobre essa questão do azul. Por que Deus não escreveu em tábua de madeira ou de qualquer outro material? Porque é perecível. As outras coisas têm prazo de validade. Um dia ela apodrece e acaba. Mas pedra, não. Pedra existe para sempre. Pedra é símbolo da eternidade. Então, só no ato de Deus escrever na pedra, já sabe, já está dizendo que a sua palavra permanece para sempre. Então, os filhos de Deus na terra, por amor a Deus, sempre obedeceu a Deus. E uma das obediências era guardar o sábado. Mas hoje, o dia de guarda não é sábado mais. É o primeiro dia da semana que as pessoas botaram o dia de domingo. Ou seja, mudaram, trocaram o dia de descanso. O homem continua entendendo que precisa do dia de descanso. A humanidade, ele não... A ciência comprova e a humanidade aceita que precisa de um dia de descanso. Porém, foi feita uma troca do sábado que Deus deixou para o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, chama domingo. Mas também isso não é novidade, não, queridos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar o seu segredo a servos e profetas.
E Deus revelou que isso ia acontecer. No livro de Daniel, o livro de Daniel, ainda no Velho Testamento, no capítulo 7, verso 25, diz que um poder se levantaria na terra, um poder religioso e político juntos, e mudaria os tempos e a lei de Deus. Daniel 7, 25, anote aí na sua Bíblia e depois confira. A Bíblia é uma só, o que tem nessa que eu estou lendo tem em todas. As versões, às vezes são diferentes, as palavras, são várias versões para facilitar o seu entendimento, mas o significado é o mesmo. Então, Daniel 7, 25 diz que um poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. E os santos seriam entregues por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, isso significa 1260 anos. Ou seja, o povo de Deus ia ser perseguido, sofrer, torturado e morto, porque não ia aceitar essa mudança, porque essa mudança era mudar a palavra de Deus. Deus avisou isso antes. Deus avisou isso através do profeta Daniel, 700 anos antes de Cristo vir à Terra. Deus falou que isso ia acontecer. E a palavra de Deus não mente, aconteceu. A mudança foi feita. E lá em Romanos, já agora o primeiro livro do Novo Testamento, a carta aos Romanos, escrita por Paulo, no capítulo 1, verso 22, ele diz: mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque a verdade é descansar no sábado, foi Deus que deixou escrito. Aí mudaram a verdade em mentira. Qual é a mentira? É você guardar o domingo como dia de descanso. Essa é a mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, João 8, 44. Então mudaram a verdade de Deus em mentira. E o Salmo 142, o Salmo 142, Salmo 119, versos 142, diz o seguinte: Tu está perto, Senhor, e a tua própria lei é a verdade. Então, a lei de Deus é a verdade. Aí diz que a verdade foi mudada em mentira. Ou seja, qual a mentira? Ao invés de guardar o sábado, hoje guarda o domingo. Então isso é uma mentira, porque Deus não deixou o sábado, não deixou o domingo, deixou o sábado. O domingo é o primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana, Deus estava trabalhando. A Bíblia diz que ele criou a luz, haja luz e houve luz, primeiro dia da semana. Então o primeiro dia da semana é de trabalho. Aí o mundo, hoje, o mundo religioso corrupto, corrompeu, dizendo, não, é domingo agora. E sabe quando isso aconteceu? No ano 321, 7 de março de 321. Quem fez isso? O imperador Constantino, o Grande. Vá lá para a história, procure na história que você vai descobrir isso. O imperador romano, Constantino o Grande, baixou um decreto dia 7 de março do ano 321, que a partir daquela data todos iam guardar o domingo, o primeiro dia da semana. O Sunday, domingo em inglês, alemão é Sunday. Sun é sol, day é dia. Então, o dia do sol era o dia que os pagãos naquela época adoravam o sol. Idólatras, que Deus proibiu, não deveriam adorar o sol, nem a lua, nem as estrelas. Adorar o único Deus verdadeiro. Então, essa mudança foi feita mesmo. Mais tarde, a religião romana ratificou. Porque quando Constantino lançou esse decreto, ele lançou um decreto parcial. Ele disse que as únicas pessoas liberadas para trabalhar no sábado, para trabalhar no domingo, melhor dizendo, eram os agricultores, porque, segundo ele, era o melhor dia para lançar semente. Então, só essa classe de agricultores poderia trabalhar no domingo. O resto era para descansar no domingo, primeiro dia da semana, e trabalhar no sábado, ao contrário do que Deus fez. Mas 20 anos mais tarde, 40 anos mais tarde, a religião romana pegou esse decreto e ampliou, e fez mais radical, que a partir daquela data, o domingo era para ser guardado por todas as classes.
E todos aqueles que não aceitaram foram perseguidos, torturados e mortos, como a Bíblia diz, seria entregue os santos. E milhares de pessoas morreram durante a Idade Média, perseguidos por causa da palavra de Deus. Mais de 50 milhões de cristãos foram mortos. Nada de novidade, tudo está na palavra de Deus aqui. Mas essa mudança da verdade para a mentira, em Daniel 8:12, também já estava revelado. Diz assim, lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Ou seja, a mentira que foi lançada prosperou, deu certo. Porque hoje o mundo todo, seja ele cristão ou não, eles acreditam que o domingo que é o dia de descanso. Mas a palavra de Deus diz que não é sábado. E a religião romana, ela não nega que essa mudança foi feita. Ela garante que o dia que Deus deixou é sábado. Mas a religião romana diz que por a sua autoridade mudou o sábado para o domingo. E hoje, em homenagem à ressurreição de Jesus, se guarda domingo. Só que Jesus nem mudou e nem autorizou ninguém a mudar. E a cerimônia que Jesus deixou para comemorar sua ressurreição é o batismo. Quando a pessoa se batiza, o batismo representa duas coisas, a morte e a ressurreição. Quando você mergulha, você está como sendo enterrado. E quando você sai da água, como você ressuscitou para uma nova vida. Essa é a cerimônia que representa e comemora a ressurreição de Cristo. Não é o domingo. Porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, então eles pegaram isso aí e botaram, tornaram o dia santo. Mas Deus não colocou o dia do primeiro dia como santo para descanso, santo para trabalho, separado para trabalho. Mas essa mentira espalhou no mundo e está aí. Por muitas pessoas não estudaram a Bíblia, não conhecerem, muitas pessoas sinceras, quem sabe você está me ouvindo, você é um sincero, serve a Deus, ama de coração e obedece, mas guarda domingo, porque eles ensinaram aí na sua religião, como me ensinaram a mim, e hoje é pela graça, a gente guarda domingo, que o sábado foi no passado, foi só para o judeu. Então você vê aqui na Bíblia que quando Deus estabeleceu o sábado, foi na criação, não existia judeu, americano, brasileiro, ninguém. E Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e o homem, não o homem por causa do sábado. Por que se faz uma casa, uma habitação? Porque tem alguém para morar. Se não tivesse alguém para morar, para que casa, habitação? Não precisava. Então, porque tinha um homem na terra que Deus deixou, um homem e uma mulher, e viria nações, eles precisavam de descanso. Então Deus deixou o dia, o sábado é de descanso, dia da família. Você está em comunhão com sua família, com seus irmãos, na igreja adorando a Deus, e à tarde você sai para pregar a palavra de Deus. Esse é o trabalho permitido por Deus no sábado. Levar a palavra, pregar o evangelho, ajudar as pessoas. Não há nada de errado, isso pode ser feito qualquer dia, especialmente no sábado. Agora, comprar e vender, negociar, Deus deixou 6 dias para você fazer isso. E eu. Então, o mandamento por Deus é sábado. O dia de descanso é sábado. Domingo é obra de engano. É a mentira que foi lançada na terra e que o mundo religioso está sendo enganado, que os líderes religiosos estão enganando o povo, mentindo, dizendo que é domingo. Mas a mentira vem do inimigo, não vem de Deus. Então a religião romana, ela é sincera, ela não nega, ela diz que foi ela que mudou. Mas a religião evangélica não tem essa coragem, diz que foi Cristo que mudou. E Jesus disse que não. Em Mateus 5,17, ele disse, não pensei que eu vim mudar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Até que os céus e a terra passem, nenhum tio, nenhum vírgula será mudado da lei. Mateus 5,17. Fala isso. Ele veio cumprir. Cumprir na Bíblia significa praticar, ensinar. Então, Cristo, na prática, Cristo era guardador, guardou o sábado aqui. Lucas 4,16, tinha costume de estar na igreja ao sábado, ensinando a palavra. No verso 31 do mesmo capítulo, e desceu a Cafarnaum e ensinava ao sábado. Então, no sábado, Cristo não estava na carpintaria dele trabalhando. Ele estava na igreja, ou sinagoga, chamar naquela época, o lugar da adoração, ensinando a palavra de Deus, pregando, curando.
Os apóstolos também, Paulo tinha o mesmo costume, lá em Atos 17. A Virgem Maria e as mulheres guardaram o sábado. Lucas 22, 52 fala que elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Então o povo de Deus sempre guardou o sábado, queridos. Hoje, é que a maioria guarda domingo, porque foram enganados, mentiram para eles e estão mentindo. Mas se você for por sua Bíblia, você vai descobrir que o dia é sábado. Pecado não é só matar, roubar, adulterar, adorar a imagem. Transgredir o sábado também é pecado. Porque está na lei. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ah, mas hoje nós somos salvos pela graça. Hoje não. Sempre. A palavra graça significa um favor imerecido. É a partir do momento que o homem pecou, o único merecimento que ele tinha era a morte. Deus tinha que destruir, porque se pecar, vai morrer. Aí Deus fez um favor de deixar ele vivo. A graça comum é que você ficou vivo sem morrer. E Cristo veio morrer no seu lugar para lhe salvar, pagar o preço, lhe tirar da condenação da morte. Então a graça, ela começou a agir assim que o homem pecou. Então não somos salvos pela graça hoje, não. Sempre. A Noé foi salvo pela graça, Davi, todos os homens. Então nós somos salvos de quê? Da condenação do pecado. Para ser livre, para quê? Para obedecer. Salmo 105, Salmo 105, verso 45, diz que Deus salvou o seu povo para guardar os seus mandamentos. E Timóteo, 2 Timóteo, no Novo Testamento 1, verso 9, diz que Deus nos salvou e nos chamou para um santo trabalho. Então Deus salva o homem da condenação, quebra o poder do pecado na vida dele, dá o Espírito Santo para ele obedecer aos mandamentos. Está vendo, meu querido? Essa é a mensagem de amor de Deus. Jesus, cuidado que ninguém vos engane, Mateus 25, 4, cuidado que ninguém vos engane, que viram muitos em meu nome, ou seja, usando a Bíblia, a palavra de Deus, para enganar as pessoas. E esse é um dos enganos mortal. Dizer que o sábado foi mudado e que guarda o domingo. Não, domingo é de trabalho. É o primeiro dia. De descanso, de adoração, estar com Deus, com a família, é sábado. Qualquer outro ensino aí é obra de engano, é mentira, é engano. Não importa quem esteja dizendo, não importa o título dele, doutor em teologia, teólogo, bacharel, PhD, está mentindo. Está mentindo. Mas se você quer viver na verdade, fuja e participe com o povo que adora no sábado. Os dois grupos maiores de guardadores do sábado são adventistas do sétimo dia, que é 22 milhões no mundo, guarda o sábado, e ninguém morre de fome, come, bebe, paga suas contas, porque Deus honra quem honra ele. O segundo grupo é os judeus, que também guardam o sábado, são 3 milhões no mundo, e existem mais 563 igrejas no mundo que guardam o sábado, pode pesquisar na internet. Porque essas pessoas entendem que os pecadores é salvo para viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, procura guardar os mandamentos, não para se salvar. Primeiro ele é salvo. A obediência é para a santificação da vida, preparando para entrar no céu. Quando o Jó perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna, ele disse, guarda os mandamentos. Então, para você entrar no céu, herdar a vida eterna que você já tem prometido, você tem que ser santificado, purificado. E a purificação é através da obediência à palavra de Deus, inclusive o sábado. Agora, para ser salvo da condenação, você aceita Jesus como seu Salvador e é salvo pela graça. E para ser santificado, você obedece a palavra de Deus. Essa é a mensagem de Deus nesta manhã. Você gostou? Entendeu? Oh, glória! Aleluia! Mas se você não gostou, não entendeu, está com raiva aí, não tem problema, você é livre. Mas a verdade ela continua sendo verdade. E Deus continua sendo Deus. E Deus te ama e continua trabalhando para lhe convencer. Mas se você aceitou, levanta a sua mão. Então, a partir de hoje, você já é de Cristo. Você já obedece, já está salvo. Mas precisa guardar todos os mandamentos. Então, a partir de hoje, começa a guardar o sábado. Procura a igreja de 27º dia. Vai lá, vão ser bem recebidos e vai adorar junto. Nós não somos melhores que ninguém, nem sem defeito. Nós somos cheios de defeito, nós estamos numa caminhada. Mas nós estamos procurando honrar a Deus, obedecendo. Esse é o seu desejo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa. Receba essa decisão e guie seus filhos a guardar o teu sábado para ser santificado e preparado para o céu. E continue trabalhando no coração daqueles que não
aceitou, estão revoltados, quer desfazer, mas continue trabalhando para convencer eles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.